Vamos abrir as nossas Bíblias em João, capítulo 11, versículos 1 a 44. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, havia um certo homem enfermo chamado Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Era aquela Maria que ungiu o Senhor com unguento e secou os seus pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Portanto, suas irmãs enviaram até ele, dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Quando Jesus ouviu isso, ele disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que ele estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde ele estava. Depois disso, então, ele diz aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Seus discípulos lhe disseram: Mestre, recentemente os judeus procuravam apedrejar-te, e tu vais para lá novamente? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se algum homem andar de dia, ele não tropeça, porque ele vê a luz deste mundo. Mas se um homem andar de noite, ele tropeça, porque nele não há luz. Essas coisas ele falou e depois disso ele lhes disse: Nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou para que eu possa despertá-lo do sono. Disseram-lhe então os seus discípulos: Senhor, se dorme, ele ficará bom. Todavia, Jesus havia falado de sua morte, mas eles pensavam que falava do repouso do sono. Então, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E estou contente por causa de vós, de que eu não estivesse ali, para que creiais. No entanto, vamos até ele. Então disse Tomé, que é chamado Dídimo, aos seus condiscípulos: Vamos nós também, para que possamos morrer com ele. E quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já há 4 dias no sepulcro. Ora, Betânia estava perto de Jerusalém, cerca de 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo então Marta que Jesus vinha, foi ao seu encontro, mas Maria ficou assentada em casa. Então disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que agora mesmo, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. E tendo ela dito isso, seguiu o seu caminho e chamou secretamente a Maria, sua irmã, dizendo: O mestre está aqui e te chama. Assim que ela ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele. Ora, Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Os judeus, pois, que estavam com ela na casa e a consolavam, vendo que Maria se levantara e saíra apressadamente, seguiram-na, dizendo: Ela vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo, ela lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus, pois, a viu chorar, e choravam também os judeus que vinham com ela, comoveu-se em espírito e conturbou-se. E disse: Onde o pusestes? Eles disseram-lhe: Senhor, vem e vê.
E Jesus chorou. Disseram então os judeus: vede como ele o amava. E alguns deles disseram: não podia esse homem que abriu os olhos ao cego fazer também com que este homem não morresse? Jesus, pois, novamente comovido em si mesmo, foi ao sepulcro. Era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã daquele que estava morto, disse-lhe: Senhor, a essa altura ele já cheira mal, porque ele está morto há 4 dias. Disse-lhe Jesus: eu não te disse que se tu creres, verás a glória de Deus? Então eles tiraram a pedra do lugar onde jazia o morto. E Jesus, levantando os olhos, disse: Pai, eu te agradeço por me haveres ouvido. Eu sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está ao redor, eu disse isso, para que possam crer que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E saiu o que estivera morto, amarrado nos pés e nas mãos com faixas, e a sua face envolta em um lenço. Disse-lhes Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Esta é a palavra do Senhor. Curvem suas cabeças, oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador e Redentor em Cristo Jesus, nós te damos muitas graças porque estamos aqui reunidos como um só corpo para publicamente cultuar o teu grandioso nome. Não há dádiva, não há dom maior do que este que o Senhor nos concedeu em Cristo Jesus. Desde já nós suplicamos pela tua presença contínua em nossas vidas, porque de nós mesmos nós não somos capazes de viver para o Senhor. De nós mesmos nós não somos capazes de cumprir a nossa vocação, a razão da nossa existência, que é te glorificar, não somente num domingo, em um lugar específico, mas por toda a nossa vida, todos os dias de nossas vidas e em todos os lugares em que estamos. Só somos capazes de louvar o Senhor pela sua presença em teu Espírito Santo. Por isso nós pedimos a plenitude do teu Espírito Santo, para que possamos te glorificar em Cristo Jesus. É isso que nós pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Rápida contextualização. Nesse momento em que Jesus está prestes a ressuscitar Lázaro, Jesus está vivendo momentos delicados. O capítulo 10 termina com a tentativa de prender Jesus. Na verdade, depois de uma discussão ferrenha contra os seus adversários, os líderes religiosos, os judeus em geral, que estavam se opondo a Jesus, ele quase foi apedrejado. Os judeus pegaram pedras para matar Jesus, porque Jesus se revelou como o Filho de Deus. Porque Jesus lhes disse a verdade de que ele, sendo o bom pastor, ele veio em busca das ovelhas que o Pai havia concedido a ele. E Deus era um só. Deus estava com Jesus e Jesus estava com o Deus Pai. Por isso os judeus pegaram pedras para matar Jesus. E a ponto de Jesus ter que fugir, sair das proximidades de Jerusalém e ir em direção ao deserto, próximo de onde João Batista costumava batizar. Jesus, ele teve que ir para além do Jordão, para fugir daqueles que buscavam matá-lo. Então é dentro desse contexto que a nossa passagem de hoje se encaixa. A nossa passagem narra o ápice dos milagres que Jesus Cristo realizou e que está registrado no Evangelho de João. Ao todo, João registra 7 milagres que testificam a respeito de quem Jesus é. São 7 milagres que direcionam o olhar de todas as pessoas que estão lendo o Evangelho
para Jesus Cristo como o Deus encarnado. Os 6 milagres que antecederam o milagre que nós vamos ver hoje foram transformar a água em vinho, curar o filho de um oficial, curar um paralítico, alimentar 5.000 pessoas no deserto, andar sobre a água e curar um cego desde o nascimento. Esses milagres registrados no Evangelho não devem ser banalizados. Na verdade, esses milagres são profundamente cristológicos. Eles não foram registrados para que as pessoas se amontoem nos lugares, exigindo que Deus realize os mesmos milagres na vida deles, banalizando esses eventos maravilhosos. Na verdade, os milagres são sinais, são marcadores, aqueles que a gente usa, por exemplo, num texto para a gente grifar, fluorescente, que brilham, que destacam aos nossos olhos aquilo que é mais importante naquilo que lemos. Nesse caso, os milagres são marcadores que indicam quem Jesus Cristo é, que fazem, que direcionam os nossos olhos para a importância de Jesus Cristo e de sua obra. E aqui, o maior sinal dado, o maior milagre dado, foi dentro de um contexto desesperador, em que as pessoas estão presas sob a sombra ameaçadora e inescapável da morte. E é desesperador porque todas as pessoas estão presas debaixo do maior inimigo da humanidade, que é a morte, e estão diante do Deus da vida, e mesmo assim eles não têm olhos para enxergá-lo. Versículo 1. Ora, havia um certo homem enfermo chamado Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Era aquela Maria que ungiu o Senhor com um unguento e secou os seus pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Portanto, suas irmãs enviaram até ele um mensageiro dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Aqui, as irmãs de Lázaro são notórias dentro do Evangelho. Maria era aquela mulher que, por causa da multidão dos seus pecados perdoados, derramou um unguento preciosíssimo nos pés de Jesus e secou com os seus próprios cabelos. O irmão dela, Lázaro, estava à beira da morte e por isso eles mandaram um mensageiro a Jesus informando a respeito da grave condição de Lázaro. Só que ao receber a mensagem, Jesus ele não age imediatamente. Versículo 4. Quando Jesus ouviu isso, ele disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus e para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então a primeira informação que Jesus nos dá é que a morte de Lázaro serviria para a revelação da glória de Deus. E essa revelação específica da glória de Deus serve para que o Filho de Deus, Jesus Cristo, também seja glorificado. Isto é, a morte de Lázaro proporcionaria a Deus a oportunidade de, ao revelar a sua própria glória, glorificar o seu Filho Jesus. Esse milagre não era um mover espalhafatoso, um mero capricho de uma divindade vaidosa. Esse milagre não é algo banal, dado para que as pessoas simplesmente busquem aquilo que Deus pode dar e não quem Deus é.
O milagre foi dado para a revelação da glória de Deus e, através da glória de Deus, glorificar Jesus Cristo, que é um com Deus. Foi para isso que este milagre foi concedido. Foi por isso que Lázaro morreu. Mas nós nos deparamos com dois versículos aparentemente estranhos. Versículos 5 e 6. Ora, Jesus amava a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que ele estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde ele estava. Não é estranho? Porque quem ama alguém, e ao ouvir notícias de que esse alguém está enfermo, prestes a morrer, ainda permanece 2 dias imóvel no lugar em que ele está. Vocês podem facilmente imaginar. Imaginem um ente querido, a mãe, o pai, o filho, a filha que vocês têm. Eles estão à beira da morte. E vocês, naturalmente, amam essas pessoas. Ao ouvir a notícia de que o seu filho, a sua filha, está à beira da morte, você não largaria absolutamente tudo imediatamente para ir atrás do seu filho, da sua filha? Mas Jesus não faz isso. Ele age de uma maneira contraintuitiva. Ele fica parado lá, imóvel, 2 dias. E a palavra diz literalmente que quando Jesus soube que Lázaro estava doente, de propósito ele permaneceu onde estava por mais 2 dias. Isso por amor a ele e às suas irmãs. É contraintuitivo, porque nós imaginamos que por amor Jesus vai largar absolutamente tudo o que ele está fazendo para ir correndo para curar Lázaro. Mas não. O ato de amor verdadeiro por Lázaro e suas irmãs foi expresso por Jesus ficando onde ele está por 2 dias. Isso significa que a demora desses 2 dias foi motivada pelo amor de Jesus por Marta, Maria e Lázaro. Ele fez o contrário. Ele não saiu correndo, mas porque ele amava os 3, ele permaneceu parado. Como isso é possível? Parece que a demora, o atraso, assume um tom de displicência, de irresponsabilidade e até de culpa. Por quê? Porque se Jesus tivesse partido imediatamente, quem sabe Lázaro não teria vivido. Se Jesus não tivesse demorado 2 dias, tivesse levantado imediatamente e fosse para a casa de Lázaro, quem sabe não teria dado tempo de curá-lo. Eu vou deixar essa pergunta em mente. Vamos prosseguir o texto. Versículo 7. Depois disso, então, ele diz aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Seus discípulos lhe disseram: Mestre, recentemente os judeus procuravam apedrejar-te, e tu ainda vais para lá novamente. Então talvez essa demora, esses 2 dias que Jesus demorou para tomar a decisão de voltar para a região de Jerusalém, talvez tivesse sido motivada por medo. Porque afinal Jesus teve que fugir dessa região porque ele estava prestes a ser morto. Então talvez Jesus tenha esperado a poeira baixar. É que os discípulos não reconheceram que Jesus não se movia de acordo com o temor dos homens. Jesus não permaneceu 2 dias porque ele estava esperando a poeira baixar. Jesus não permaneceu 2 dias porque ele estava com medo, hesitante de voltar para a região onde quase lhe tiraram a vida. Os discípulos também não compreenderam que Jesus, que Deus não se move de acordo com a urgência dos pedidos e necessidades dos homens, porque Deus não pode ser manipulado.
Deus, ele não se move de acordo com a agenda humana, de acordo com a necessidade humana, porque Deus não pode ser manipulado. Essa é a diferença entre o verdadeiro Deus e os ídolos. Jesus, ele anda, ele se move, ele vive exclusivamente de acordo com o tempo e a vontade de Deus somente. E os 2 dias que Jesus passou esperando foi para cumprir a vontade de Deus. E a vocação de todo homem que é dar glórias a Deus em toda a vida. Então Jesus, ele respondeu aos discípulos: não há 12 horas no dia? Se algum homem andar de dia, ele não tropeça, porque ele vê a luz deste mundo. Mas se o homem andar de noite, ele tropeça, porque nele não há luz. Jesus, ele está dizendo: enquanto eu, que sou a luz deste mundo, estiver com vocês, não temam mal nenhum. Sim, nós vamos para a região onde há pouco tentaram me matar, mas eu sou a luz deste mundo. E enquanto a luz deste mundo estiver presente, é hora de trabalhar. Porque se um homem andar de noite, isto é, se um homem andar, viver sem a luz desse dia que é Jesus Cristo, ele tropeçará, ele morrerá, porque não há luz no homem. Não há como o homem realizar obra alguma à parte da luz deste mundo que é Jesus Cristo. E enquanto Jesus Cristo está presente, é hora de trabalhar. Jesus é a luz do mundo, não há o que temer. Porém, sem Jesus, é o homem que anda em densas trevas. Ele tropeça e cai no abismo. Versículos 11 a 14. E essas coisas ele falou, e depois disso ele lhes disse: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou para que eu possa despertá-lo do sono. Disseram-lhe então os seus discípulos: Senhor, se dorme, ele ficará bom. Todavia, Jesus havia falado de sua morte, mas eles pensavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Os discípulos até tentam dissuadir Jesus, entendendo mal essa frase. Se Lázaro está dormindo, para que a gente vai arriscar as nossas vidas indo para lá? Ele está bom. Por isso Jesus ele tem que dizer claramente: Lázaro está morto. Assim como todos os seres humanos, Lázaro é um lembrete mais democrático do fim de todo homem. Rico, pobre, alto, baixo, homem, mulher, todos os seres humanos são impotentes diante da morte. Mas Jesus, ele fica alegre. Versículo 15 e 16. Eu estou contente por causa de vós, de que eu não estivesse ali para que creiais. No entanto, nós vamos até ele. Então disse Tomé, que é chamado Dídimo, aos seus discípulos: vamos nós também, para que possamos morrer com ele. Jesus, ele está num sentimento diferente dos seus discípulos, porque Jesus ele está contente. Já os discípulos estão apreensivos, prontos para morrerem com Jesus em Jerusalém. Então Jesus chegou onde Lázaro estava. O versículo 17 nos informa que Jesus encontrou Lázaro já morto havia 4 dias. 4 dias, já fazia 4 dias que Lázaro estava sepultado. Lembra da pergunta, da dúvida inicial sobre o atraso de Jesus?
Será que o atraso de Jesus não teria causado a morte de Lázaro? Aqui está a nossa resposta: não. Quando Jesus chegou, Lázaro já estava morto há 4 dias, já estava sepultado há 4 dias. Vou explicar melhor. Da casa de Lázaro até onde Jesus estava, levava 1 dia. Então, quando o mensageiro partiu da casa de Lázaro, provavelmente, imediatamente, Lázaro havia morrido. Assim que o mensageiro saiu, Lázaro morreu. E o mensageiro levou 1 dia para chegar até onde Jesus estava. Enquanto isso, Lázaro já havia sido sepultado. Jesus esperou mais 2 dias. Então ele decidiu ir para a casa de Lázaro, o que leva também 1 dia, totalizando 4 dias. Isso significa que se Jesus tivesse levantado imediatamente, quando ele ouviu a mensagem de que Lázaro estava doente, se Jesus tivesse levantado imediatamente e ido para a casa de Lázaro, Lázaro já teria morrido há 2 dias quando ele chegasse lá. 1 dia para a mensagem chegar e 1 dia para Jesus chegar até onde Lázaro estava. Por que Jesus esperou ainda mais 2 dias para totalizar 4 dias? Porque isso talvez tenha sido necessário. Tudo isso foi para glorificar a Deus, para glorificar Jesus Cristo. Tudo isso foi em prol dos seus discípulos, de Lázaro, de Maria, de Marta e de todas as pessoas que, ao longo de todos os anos depois de Jesus, leriam esta história. Esses 4 dias se passaram por causa de nós. Por quê? Existem escritos rabínicos um pouco posterior dessa época de Jesus. Não é da mesma época de Jesus, é um pouquinho posterior. E esses escritos rabínicos expressam uma crendice, uma superstição popular de que quando uma pessoa morre, o seu espírito ainda fica rondando o seu corpo, tentando voltar. Só que, depois de 3 dias, o corpo em decomposição impossibilita o espírito de retornar para o seu corpo e ele é obrigado a partir. Então, para remover qualquer traço de dúvida, para remover qualquer traço de superstição, porque Deus conhece o coração humano, é que Jesus esperou ainda mais 2 dias. Somado ao dia necessário para a mensagem chegar até ele e somado a 1 dia que ele levou para chegar até a casa de Lázaro. Esses 4 dias é para dizer que Lázaro está morto e bem morto. Ele já está em decomposição. O que destaca ainda mais a glória desse milagre que ele está para realizar. Versículos 18 a 21. Ora, Betânia estava perto de Jerusalém, cerca de 15 estádios, que é uma distância em que um homem sadio percorre em 1 dia. E muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca do seu irmão. Ouvindo então Marta que Jesus vinha, foi ao seu encontro, mas Maria ficou assentada em casa. Então disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ah, se Jesus não estivesse tão longe. Se Jesus estivesse naquela região, se Jesus não tivesse sido ameaçado de morte pelos judeus, se os judeus não tivessem pego em pedras para matá-lo, Jesus estaria naquela região e teria dado tempo de curar Lázaro, e Lázaro estaria vivo. É isso que Marta está dizendo. Versículo 22. Mas eu sei que agora mesmo, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Quando Marta vê Jesus, a chama da esperança ainda está viva. Afinal, Lázaro havia morrido, mas Marta cria no ensino de Jesus de que os mortos ressuscitariam no último dia. Então, versículo 23, Jesus disse-lhe: teu irmão há de ressuscitar.
E Marta compreende isso de maneira geral, como a promessa de Jesus de que no fim dos tempos, aqueles que pertencem a Ele irão ressuscitar para a vida eterna. É nisso que Marta se consola e deposita as suas esperanças. Versículo 24. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Isso já é a mais espetacular notícia. Jesus, na cruz, derrotou o inimigo de toda a humanidade. O seu povo já não está mais assentado com medo e impotente sob a sombra da morte. Nós temos a maravilhosa notícia de que em Cristo Jesus nós ressuscitaremos no último dia. Mas para que vocês creiam nessa maravilha, nessa espetacular notícia de que vocês ressuscitarão para a vida eterna, se crerem em Cristo Jesus, Jesus dá um antegosto do que ocorrerá no último dia. Versículos 25 e 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus está conduzindo o foco de Marta, de uma crença abstrata no que vai acontecer no último dia, para uma crença pessoal nele. Aqui está um princípio extremamente importante, por quê? Porque fé não é um pensamento positivo a respeito de um evento futuro. Fé não é o pensamento positivo de que alguma coisa no futuro irá acontecer. Eu tenho fé que um dia eu ficarei rico. Eu estou doente, mas eu tenho fé que eu me curarei. Isso não é fé. Jesus, ele está ensinando que a verdadeira fé não é a crença, o pensamento positivo sobre um evento no futuro. Fé é a crença pessoal na pessoa de Jesus Cristo. Fé não é Marta crer que o seu irmão ressuscitará no último dia. Fé é crer em Jesus Cristo, porque Ele é a ressurreição e a vida. É crer na pessoa de Jesus Cristo. A vida não é um fenômeno, é uma pessoa. Jesus, ele disse: eu sou a vida. A ressurreição não é somente um evento, ele é também uma pessoa. Ele é Jesus Cristo. A ressurreição e a vida são Jesus Cristo. E Jesus Cristo é Deus, o grande eu sou, o Deus encarnado. Não são os milagres, não são os processos, não é aquilo que Jesus pode dar, não é aquilo que ele ensinou primariamente. É a pessoa de Jesus Cristo. Então, o Evangelho de João está conduzindo os nossos olhos não para os eventos principalmente, não para os ensinos, mas para a pessoa de Jesus, a sabedoria encarnada, a vida encarnada, a ressurreição, o próprio Deus encarnado. Assim, Jesus Cristo não é somente aquilo que Ele dá. Nós não amamos a Jesus por aquilo que Ele faz, nós amamos Jesus por quem Ele é. Assim como Deus não apenas dá o pão, mas Deus é o próprio pão da vida. Assim como Deus ressuscita os mortos no último dia, Ele mesmo é a ressurreição e a vida. Não há ressurreição e nem vida fora de Jesus.
Disse-lhe ela: Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E tendo ela dito isso, seguiu o seu caminho e chamou secretamente a Maria, sua irmã, dizendo: O Mestre está aqui e te chama. E assim que ela ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele. Ora, Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Os judeus, pois, que estavam com ela na casa e a consolavam, vendo que Maria se levantara e saíra apressadamente, seguiram-na, dizendo: Ela vai ao sepulcro para chorar ali. A casa de Maria e Marta e de Lázaro estava cheia de pessoas. Era costume naquela época que familiares contratassem pranteadores profissionais para chorarem nos funerais. No mínimo tinha que ter uns 2 instrumentos e umas 2 pessoas lamentando e chorando. Isso era costume naquela época. E a quantidade de pessoas reunidas, junto com o fato de que Maria derramou perfume caríssimo nos pés de Jesus, ato que Jesus interpretou dizendo que era a preparação para a hora da sua morte, tudo isso junto atesta para a riqueza e a influência da família de Lázaro. Eles eram de uma família bastante rica da região. Por isso que tem tanta gente reunida para lamentar, prantear junto com as irmãs. Versículos 32 e 33. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo, ela lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E quando, pois, Jesus a viu chorar, e aí ele viu chorando também os judeus que vinham com ela, comoveu-se em espírito e conturbou-se. Aqui eu gostaria de fazer uma pausa. Por que eu vou fazer essa pausa? Porque parece da nossa leitura que Jesus está comovido com toda aquela situação de tristeza. Todos vocês já participaram de um funeral. Todos sabem do ambiente de tristeza. Então dá a impressão de que Jesus está partilhando da tristeza pela morte de um ente querido. Mas não é isso. Ao ver toda a cena, imaginem-se no lugar de Jesus. Todas aquelas pessoas, que talvez dentre elas havia alguém que havia pegado em pedras para apedrejá-lo. Que, ao longo de todo o seu ministério, o Deus da vida encarnado, o pão que desceu do céu, a luz do mundo, o grande eu sou, ensinou, e essas pessoas rejeitaram o seu ensino. Essas pessoas estão todas chorando, pranteadores profissionais, que não têm sentimento nenhum pelo morto, mas que estão lá chorando porque receberam dinheiro. E o que é pior, a impotência de todos os homens diante da morte. E mesmo assim, a incompreensão e a cegueira dos homens diante da própria vida manifesta em carne, que estava diante dos olhos dos pranteadores, dos profissionais, e eles não puderam enxergar. Por isso, a expressão comoveu-se em espírito e conturbou-se, invariavelmente sugere raiva, ultraje. Jesus foi ultrajado. Sugere indignação emocional. No grego, em fontes extra-bíblicas de como essa palavra, essa expressão é usada, ela é usada para aquele barulho que o cavalo faz quando ele solta o ar pelo nariz. Jesus foi ultrajado. Ele não está chorando comovido. Ele está indignado. Versículos 34 e 35. Jesus disse: Onde o puseste? Eles disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Não, Jesus não chorou diante da tragédia que havia acometido a família. Jesus chorou de indignação diante da cegueira humana, diante da morte espiritual humana que diante de Deus não é capaz de reconhecê-lo.
A maior tragédia não é a morte de Lázaro. A maior tragédia é essa multidão olhar para Jesus Cristo, o Deus encarnado, e não saber quem Ele é. Isso comoveu, indignou, ultrajou profundamente Jesus. E disseram então os judeus: vejam o engano do povo. Vede como ele o amava. As pessoas acham que Jesus está chorando porque Jesus amava Lázaro. Isso é verdade, mas não era por isso que Jesus estava chorando. Versículo 37. Alguns diziam a respeito dele: não podia esse homem que abriu os olhos ao cego fazer também com que este homem não morresse? Vejam como as pessoas não compreendem Jesus. É a incredulidade da pessoa, o coração endurecido da pessoa, cuja fé não se baseia em quem Jesus é e no que Ele revelou do Pai, mas em demonstrações de poder. Tudo que Ele quer é mais demonstração de poder. Tudo o que Ele quer é aquilo que Jesus pode dar. É essa fé incipiente, fraca, que exige constantemente novos sinais, milagres. É isso que causa a indignação de Jesus e o faz chorar. E então, João registra mais uma vez o sentimento particular de Jesus. Versículo 38. Jesus, pois, novamente comovido em si mesmo. Esse comovido é ultrajado, indignado. Ele foi ao sepulcro. Era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã daquele que estava morto, disse-lhe: Senhor, a essa altura ele já cheira mal, porque ele está morto há 4 dias. Disse-lhe Jesus: eu não te disse que se tu creres verás a glória de Deus? Então eles tiraram a pedra do lugar onde jazia o morto, e Jesus, levantando os seus olhos, disse: Pai, eu te agradeço por me haveres ouvido. Eu sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está ao redor eu disse isso, para que possam crer que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E saiu o que estivera morto, amarrado nos pés e nas mãos com faixas, e a sua face envolta em um lenço. E disse-lhes Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Esse é o antegosto do que acontecerá no último dia. É a proclamação por meio do ápice de todos os sinais revelatórios. É o pináculo, o cume de todos os milagres que apontam para quem Jesus Cristo é. Ele é a vida. E tudo isso foi registrado por causa da multidão que está ao redor, para que possam crer que Deus enviou Jesus Cristo para viver uma vida perfeita, morrer na cruz pelo seu povo, ressuscitar ao 3º dia, ascender aos céus, de onde Ele há de vir para julgar os vivos e os mortos. Deus chama aqueles que receberam a graça do seu amor, aqueles que foram dados a Jesus, para que eles olhem e creiam que Jesus é o Filho de Deus enviado por Deus. Ele, como o bom pastor, chama as suas ovelhas, cada uma pelo nome. E cada ovelha que pertence a Ele ouve quem é Jesus, ouve a sua voz. E ainda que esteja assentada sob a sombra da morte, a morte não poderá retê-la. Quando a ovelha de Jesus ouvir a sua voz, ouvir o seu nome sendo proclamado pela voz de Jesus, ela ressuscitará, porque Jesus é a vida e a própria ressurreição. Portanto, não é ter obras, não se trata disso, ainda que obras façam parte de quem nós somos,
Mas não é isso o primordial. Não é isso que nos fará justos diante de Deus. É ter Jesus. Ele é a nossa justiça. Não é ter milagres, abarrotar lugares, crer em falsas promessas de curas e enriquecimento da noite para o dia. É ter Jesus. Não é ter apenas o pão, o dinheiro. Essas coisas não são necessárias, sim, mas isso não é o primordial. O primordial é ter a vida, que é Jesus. Nem sequer vale a pena ter a vida eterna se nós não tivermos Deus. Não há sentido algum em nos auto-santificarmos sem ter a pessoa de Jesus. Nessa passagem estamos sendo direcionados para a pessoa de Jesus. Fé não é um pensamento positivo em eventos, em opiniões, em ideias subjetivas. Fé é o direcionamento de toda a nossa vida para a pessoa de Jesus Cristo. Portanto, tenham Jesus. Estabeleçam um relacionamento pessoal com Jesus por meio da fé, do conhecimento de quem Jesus Cristo é. E todas as coisas lhes serão acrescentadas. Não temam, vocês são o rebanho do próprio bom pastor, que é Cristo Jesus. Curvem suas cabeças, oremos. Senhor, nosso grandioso Deus, nosso misericordioso Pai, graças nós te damos por mais um dia de instrução da sua palavra. Que o teu Espírito Santo possa nos acompanhar e fazer com que a sua palavra possa encontrar um coração regenerado, ávido, desejoso de frutificar abundantemente para a sua glória. Que possamos viver uma semana inteira em constante louvor ao teu grandioso nome. Que te louvemos em tudo aquilo que somos e fazemos, em todo lugar, em todo tempo. Que o Senhor nos proveja, porque vivemos tempos difíceis, e que o Senhor nos proteja, porque vivemos tempos perigosos, não somente de violência física, mas por conta de todo o falso ensino que tem, infelizmente, contaminado muitas igrejas. E que o Senhor nos traga de volta aqui semana que vem, para mais uma vez publicamente cultuarmos o teu grandioso nome em Cristo Jesus. É isso que nós pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém.